Quando não prestava mais, ele guardava. Guardava. Pois que a pessoa tem que guardar o que não precisa, né? Verdade, era o que ele fazia. Pronto. Aqui outra bancadazinha aqui, né? Que ele botava o dele. Tem umas moringazinhas ali. Pronto. Ah, o ferradinho de mamar. Já era elétrica. Isso é essa malinha. Essa mala tem uns 300 anos. Ih, já tudo quebrado, compadre. Não tem nesse aí, não tem mais nada. Não abre não. Era para descartar. Deixa eu ver se você ajudou a se dividir tudo direitinho. Tudo dividir, Porque tudo era negócio de se vendia. Acessório dele de trabalho. Aqui os poções que ele for arrasar, para botar aqueles cravos. Pronto, isso aí vocês fazem o memorial, vocês colocam tudo isso numa sequência. Na sequenciazinha, né? Definidozinho. Nós já temos já o cronograma, já conversamos. Pronto, é isso daqui, ali, que... A ideia é isso. Para medir os textozinhos, sabe, Elinha? Daí você coloca... Chamado compasso, né? Você sabe, pronto. Aí bota ele assim e risca, né? Para poder encerrar. Eu me lembro do meu pai trabalhando com isso. Pronto, meu pai era agricultor, mas fazia algumas coisas de madeira. Tem que fazer, olha, compadre. Tem um chocalho ali que eu acho que foi da vaca do bisavô. Cadê a bicha? Chocalho? Ali, ó. Vai dar seu badalo. Você foi da vaca da minha avó ainda. Da tua avó ainda? Da minha avó, amor. Maria Flor. Florença Maria da Conceição. Isso tem uns 100 e tantos anos. Aí ali, aqui... Esse objeto ali em cima, chamava de copeira, né? Copeira, botar os copos. Isso aí é o vizinho dos passarinhos. E aqui botar os temperos ali, aí guardar os temperinhos antigamente, né? Tudo de madeira. Isso era ele que fazia ou ele comprou? Não, ele fazia isso aqui também, mas ele comprou. Também. Foi ele que fez, não. Foi comprado, mas nós fazíamos, ele fazia. Isso aqui embaixo é o quê? Bujão de... ali. Aquele bujão de antigo. Pronto, ali aqui é a máquina de soldar. Bujão de lampião. De soldar os silos. Era isso aí. E aqui a estradeira. Eu soldava 50 silos por dia ali. Ele já utilizava o bujão, né? Já o bujão. Aí já por último. Aí dava o fogo aqui, ó. Esquentava. Aí o breu aqui, quando eu digo a você, o breu era para limpar isso aqui, ó, o breu. Entendi. Tava naquela vasinha, aí a bicha tava quente e enfiava com a fumaça. Me lembro. Lembra? Que antigamente passava nas portas. Que passava remendando bacia, esses negócios de casa. Isso. Mas ele fazia. Aí tinha que limpar a geladeira assim. Se não limpasse com breu, não soldava não. Não soldava não. Ele ia mais para... Ainda tem aqui, ó, outra barriga, essa aqui é marrom, que guarda os troços dele. Todos esses caixãozinhos que tem aqui estão tudo cheio de equipamento. De equipamento para trabalhar. Isso aí é do lampião. E ali tá o serrote dele. Pronto, você falou ali da... Esse serrote, esse aqui é para cortar os tabis mais pequenos. E esse bichão aqui, eu acho que ele fez uns 5 mil barris, cortando e serrando tábua. Barril de madeira. Barril de madeira, o bicho chega aqui, ó. É antigo, ó. Isso aqui serrou madeira demais, serrou madeira. E é um troço de uma máquina velha. Sim, máquina velha que... máquina de costura aí. É um pé de uma máquina. Mas antiga. Só que a máquina ele joga tudo fora, que foi, né? Sim, ainda tá aí o pé. Eu acho que aí serviu para engomar roupa, porque tem uma tábua em cima. Deve ter sido. Era ele que colocava, ele colocou essa tábua aí em cima para colocar as coisinhas dele em cima. Sim, entendi. Foi ele que colocou essa tábua. E essa tábua. Cama? Essa cama ali, eu acho que foi que a minha avó dormia nela. Eu acho que... Acredito. Faz muitos anos que ele guardou. Não, era de casou, acho que um para-sacama. Deve ter sido. E esse objeto aqui, mostra esse aqui, apresenta. Isso aí deve ter sido ele que fez? Isso aqui não, isso aqui ele foi comprado. Isso é para guardar os alumínios. Para guardar alumínio. Quando o pessoal começar a enricar, né, ficar mais rico, aí compra esse daqui, né? Era pasteleira, aí enchia de alumínio aqui, ó. Tem gente que ainda usa. Lá em casa usa muito. Tem casa do meu pai. Pendurar os alumínios, pendurado. As caçaloras, né? Ficava bonito, cheio de alumínio, cheio de brilhar. Aí tem esse outro ali que é de colocar a vasilha. Tem que... Pronto, esse daqui é de botar o filtro. Botar o filtro d'água, daquele lá. Tava o copinho de um lado. E também utilizava a vasilhinha para lavar as mãos. A bacia de lavar a mão, que era muito usada antigamente antes da pia, né? Isso, quando não tinha pia. Aqui é a bicicleta com pô nova. Sim, me diga essa bicicleta. Uma 70, porque é 71 ali ela. Isso é uma Caloi? Não, isso é uma Monaco. Foi a primeira que saiu. Sim, faz primeiro. Aqui saiu com uma roda no meio. Aqui na comunidade foi a primeira que foi comprada, foi essa bicicleta dele. Comprou ela nova? Comprou a Joaquim de Moacir. Foi Joaquim de Moacir. Joaquim de Moacir. Foi um sucesso. Ele foi o segundo dono dessa bicicleta. E foi, Joaquim. Joaquim trabalhava fora. Era um bichinho puro. Aí comprou essa bicicleta e depois revendeu pra ele. Foi. Era linda. Ele andou muito nessa região nela? Poxa, andou, mas aquele foi eu ainda me lembro dele andando de bicicleta. Agora que o Joaquim andou pouco nela. Ele comprou, andou um pouco tempo, aí depois vendeu o papai. Vendeu para teu pai. Ele era um cabinho novo, não era nem professor, era ainda.
Pois é, essa é a ferramentazinha dele aqui, tá vendo? Isso aí era do dia a dia É, dele, o né? dia a dia dele. Alavanca. Tudo aqui. Ele juntava tudo. Aí Pois quando ele faz isso, arrepiou muita coisa. É tudinho Ainda aqui, tem tá vendo? sapato à É, a rua. lua. Ele trabalhava, a luvinha. O prato, o copo Vocês dele são tomar aqui, água, do tá não, leite. aqui era só o lápis dele. Sim, esse prato ali. O pratinho Ele, dele. pronto, aqui é porque ele vinha aqui pra aqui trazia água pro bebê, né? Aí botou esse prato aqui pra botar os copos dentro. Ele tava trabalhando pra não ir lá dentro, porque era meio longe, né? Compadre Marinaldo, desse prato aqui foi o prato que ele comeu até os últimos dias da vida dele. E foi. Foi. E esse copinho aqui é o que ele tomava leite de manhãzinha, com biscoito. E esse aqui é o copo que ele tomava água. E aqui era um chapéuzinho que ele tinha, mas os outros tá guardado. Ele faleceu quantos anos, gente? 96 e 4 meses. Foi. Sim, vamos mais pra ali. E essa tem a mobiletezinha? Essa mobiletezinha ele comprou ela e... Como é que eu chamava com ela, Maria? Ela tinha um apelido. É a mãe Bilete, né? Ele tem um apelidinho que ela chamava, era uma história, eu dizia um negócio que ele dizia com ela. E era. Aí ele vou pelejar muito pra comprar. Ele nunca vendeu. E ele Essa nunca bicha vendeu. ali, era uma cinquentinha, tá vendo ali? Era. Ela puxou 80 quilômetros dessa motinha. Era, Mas ela rapaz. funciona. As outras 50. Ela, Ela tá em dias. Ela ainda funciona. Funciona, aí agora tem que colocar, tá sem gasolina. Eu que a sei. virou. Tem que Mas dar uma ela geral funciona. nela pra poder... É, aí queriam vender, mas eu acho que não deve. É importante deixar aí, Né? é. Porque chegou, É história, quiseram comprar, colocaram o valor e tudo, mas agora é chapéu também, É Maria. história. era dele. Mas ali tá vendo, ó, chapéuzinho do velho. Isso tem uns 50 anos de chapéu. Viu? Tem mesmo. Ele separava, Elias, uma por uma. Mas tudo E aqui, era. Só que ó. a gente vai ter que Todos pensei que organizar. ele precisava, sabe? lima, Quando ele... prego, no parafuso. Tá tudinho aqui, ó. Ele tem um pedacinho de trem aqui, ó. Tudo ferramenta de... combatendo os insetos. Ah, era, né? Era. Agora aqui, Elias, essas bandejinhas, sabe? Quando ele ia fazer todo o trabalho que ele ia fazer, antes dele começar, ele já levava. Aqui tinha os materiais que ele ia precisar. Ele era muito organizado. Era organizado demais, não faltava nada aqui não. O que ele E queria. ainda tem mais outras coisas aqui no estúdio. Tem muita ferramenta ali, agora que ele tá. Tem uma mulher, negócio de fura. Ah, tá tudo naquele. Na mala. tá dentro Mas daquele sabe qual é? Furadeira, essas coisas. Muito Tu sabe qual é. interessante. A gente já passeou por aí olhando muita coisa relevante. Que história. E uma coisa interessante que vale salientar. Vocês estão honrando o nome do profissional. Além de honrar o nome do pai, do cidadão, estão honrando o nome do profissional. Preservando aí esse acervo que torna viva a memória dele, né? Então isso é muito interessante, gente. Eu fiquei impressionado, porque eu sabia, quando me propus a vir aqui para você me contar a história dele, eu não sabia que tinha esse acervo. Eu fiquei surpreso quando eu cheguei aqui. Então, eu quero parabenizar vocês por preservar a história desse profissional que teve tanta relevância na vida da população daquela época. Você imagine que naquela época você não ia na loja, muitas coisas que você ia procurar não tinha na loja naquele tempo, não era? E aí você se lembrava do profissional e vinha aqui ao profissional e ele fazia um barril, ele reformava um barril, entre tantas outras coisas, um silo, por exemplo, né? Isso. A importância que esse homem teve para a população daquela época. É verdade. Entendeu? E vocês estão guardando a memória desse profissional. Isso é muito relevante. Entendeu? Foi beleza. Me diga, agora vamos falar um pouquinho do cidadão, do pai, do amigo. Como era Luiz Vicente na intimidade com a família? Ah, pai era um cabo, não digo nem 10, 100%, né, Lia? É verdade. Ele sempre queria o bem da gente, não sabe? Só que ele não tinha muita condição de fazer o que ele queria. Mas tudo isso que vocês demonstraram, demonstra o quanto ele queria honrar economicamente essa família. Porque uma família que não tem renda, ela fica um pouco desprotegida, né? E ele, através da arte dele, dava renda para manter a casa, né? E você vê, rapaz, que a vontade dele, que a gente naquele tempo, a gente não podia nem estudar, né? Porque era muito difícil. A escola aqui, ia para a rua, quando ele passou para estudar lá para a rua, ia, dava meia-noite a pé.
Me lembro. Mas só que pai botava ele para trabalhar, porque precisava de gente trabalhar mesmo, né, na roça, isso, né? E ele aqui nas coisinhas era feia. Era a coisa da época, a condição. Mas a vontade dele era ver nós tudo informado. Ele tinha a maior vontade de ser todo mundo doutor na família. Inclusive você formou, né, mas pronto. Eu mesmo, eu inventei de casar, eu estava fazendo a sexta série. Casasse novo. Aí casei novo. Eu inventei de casar, mas você vai estudar. Eu trabalhava o dia todinho ali no Careiro, eu ia a pé pro Careiro. Você morava no Careiro, hein? Não, estudava lá. Não, eu estudava em Soledade. Você morava no Careiro? Não, eu trabalhava no Careiro. Sim. Ia pro Careiro, quando tinha uma bicicleta, quando não tinha, a pé. Vinha pra cá e daqui ia estudar. Chegava de 4 horas aqui, quando saía 4h30, chegava a pé. Trabalhando mais, sabe mais quem? Mais Salles lá no motor de água. Salles, sim. Salles, seu cunhado. Sei. Aí você vê como é que eram as coisas. Aí eu saí pra rua, eu só aguentei, eu deixei ele estudar por causa disso, porque eu não aguentava não. Além de dar essa viagem pro Careiro. Era muito pesado. Ia pra rua, né? Já no tempo dela, não, já tinha o transporte. Não tinha mais tempo, não tinha não, pra pé também. Tu é mais nova, Zé? Era mais nova. Tu é mais nova? Sou de 11. Sim. Mas era de 10. Tem mais 2 depois de mim. Mas era a vontade dele, era de ver todo mundo, de filho tudo informado. Ele queria que todo mundo tivesse o que, né? Ele era um homem à frente do tempo. Rapaz, ele gosta de inteligente. E assim, compadre Manaldo, eles trabalharam também muito no Cardeiro, porque a família era muito grande e ele tinha os roçados aqui, mas ele ainda trabalhava nas terras dos outros. Né? Saía cedinho. Quer dizer, depois de ter dessa lida todinha que ele ainda tinha roçado, ainda trabalhava? Não, ele era agricultor, nós trabalhávamos tudo na agricultura. Eu mesmo trabalhei em motor de agave, todo mundo, ele já pro final, né, compadre? Ele possuía 2 motores de agave, aí ele trabalhava mais os meninos fora e o outro a gente que tomava conta aqui. A gente tirava poagem de agave, colocava os agaves naquelas, como era o nome, das banquinhas? Estaleiro. Do estaleiro, e a gente ia estudar, ia trabalhar. Ia limpava mato, plantava, fazia tudo. Nós trabalhávamos em tudo. Mas assim, eita, o menino foi lá. Mais um determinado tempo também, Elias, ele vendia galinhas, ele saía comprando ovos, galinhas. Era vivedor ia demais. Ia vender em Campina Grande. Eram muitos filhos, né? Era uma família, eles tiveram 12 filhos. Mas assim, criou-se 8. E hoje tem 7, que tem José Vicente falecido, né? Mas pai lutou muito. E outra coisa, eles fizeram uma coisa muito boa com a gente, que foi colocar a gente na religião. Era religioso. Era, mamãe sempre. Hoje ela está com 95 anos, né? Que você vai ver depois ali. Vamos lá olhar pra tá de cama, mas ela assim, eles sempre quiseram colocar a gente para estudar, mas antes, a primeira educação eles nos deram que foi a religião. E eu vou dizer uma coisa a você, eu acredito que todos nós filhos, muitas coisas boas que nós temos hoje, porque as pessoas dizem assim, que a gente nunca deve dizer o lado bom que a gente tem, mas a gente deve. Mas é principalmente no momento desse. Nós temos, foi o dos nossos pais. Ensinamento deles, que vocês aprenderam e conduziram. Colocaram primeiro a gente na religião e depois colocaram, todos nós estudamos. Ou pouco ou muito. Sim. Eu tive o privilégio, né? De ter me informado, graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas assim, os meus outros irmãos também, outros, mesmo depois de casados, né? Que não tiveram oportunidade, ainda cursaram o ensino médio, graças a Deus. A maioria, acho que todos, só quem não tem é culpado Marinaldo e Lourdes, mas os outros tudo tem. Tudo e Maria também tem, não. Mas a maioria tem. E assim, é o legado que nosso pai deixou pra gente, a gente tem que preservar. Ele foi um homem muito sábio, sabe? Era uma pessoa de muitas amizades. Era. Né? Luiz Vicente, ninguém encontrava ele de mau humor. Ele era um homem muito amigo. Ele faleceu aos 96 anos, né? Se hoje ele fosse viver, ele estava com 102 anos. Mas assim, ele era uma pessoa muito feliz. Ele, nos dias que foi para ele falecer, 15 dias antes, ele foi para a feira, para a Soledade. Ele faleceu de infarto, foi? De repente, foi assim, infarto. Foi. Ele faleceu. No dia que ele faleceu, ele passou a tarde todinha. Aqui tinha muita gente conversando, brincando, ele jantou. Ele veio aqui dentro para emprestar uma peça com o padre Vilmar, que ele tomou emprestado. E quando foi 7h15 da noite, ele faleceu. Mas assim, ele faleceu, ele não queria partir, sabe? Ele faleceu sentadinho. Que ele dizia a gente, não, minha filha, vou dormir não, porque pode eu adormecer e não acordar mais. Ele já vinha doente nos últimos dias? Poucos meses. Ele foi detectado com angina, né? Mas estava lúcido. Estava. Ele era lúcido pode ser 100%. Papai era lúcido. Era 100%. E ele amava a vida, Elias. Ele era muito divertido. E outra coisa muito boa que ele fez, ele queria que a gente fosse tudo artista.
Inclusive, vocês tudo herdaram um pouco desse lado, né? Porque na verdade ele era um artista. Ele, Zé Vicente, o pai dele já era um artista. E assim, para o musical, ele não sabia tocar nada, mas ele sempre fez questão de comprar sanfona, violão, sabe? Tudo que tinha direito assim, não era compadre Mariado. Inclusive vocês chegaram a ter uma banda muito famosa. Outro dia eu quero conversar com vocês sobre isso. Assim, a gente só tem o que agradecer. Marizé, e outra coisa, Marizé, eu sou testemunha do quanto a casa do Luiz Vicente era alegre. Visitada e alegre. Uma casa festiva, né? Verdade. Hoje a gente tenta, mas de qualquer forma, a presença dele, né? A gente também assim, eu sempre falo para meus irmãos, minha gente, vamos se reunir, vamos se juntar. E manter a memória viva. A gente não pode deixar, porque o pai era um homem muito feliz. Ele era muito feliz. Você é testemunha, eu sou testemunha disso. Que você veio pra cá. Participei muito, tive a honra de participar de muitos eventos. O aniversário dele de 93 nessa casa, anos, muitos, né? Não foi só o dele, foi muitos. Que a gente, então eu tive essa honra de poder sempre foi uma pessoa vivenciar isso. Eu me sinto honrado por isso. Por ter sido um homem que visitou essa família. Então, gente, eu estou muito feliz por poder perpetuar. Estamos aqui perpetuando, estamos aqui imortalizando a história do Luiz Vicente. Porque a gente vai gravar esse vídeo, vai colocar lá numa plataforma, no YouTube. E toda vida que alguém quiser conhecer um pouco da história, vai lá e... Isso. E nós que pra mim é um honra, viu? A você por esse momento, né? A gente agradece a você demais. Porque a gente sempre teve vontade, né? A gente já pensava de lhe convidar, né, para você vir. E eu já pensava de convidar você, sabe? Graças a Deus, juntou o útil ao agradável, né? E deu certo. Que pra gente é uma honra muito grande de vocês estarem aqui hoje. Então eu quero agora, fechando, e a gente ainda vai visitar a Inês, parabenizar vocês por ser herdeiro dessa história e por estar dando continuidade, inclusive preservando todo esse acervo aqui vivo de Luiz Vicente. Agora eu gostaria de falar um pouquinho de Inês, que daqui a pouco nós vamos mostrar ela um pouquinho, né? Na condição dela, mas é bom mostrar, né? Me diga, Inês era outra simpatia de pessoa, né? Sempre foi, né? Começa que depois eu concluo. A mãe toda a vida foi, já que você conheceu ela, né? Conhecia ela. Era assim, sempre ela foi meio espantada assim, sabe? Era meio... mas era muito gente. Tranquila demais. Rapaz, eu digo um negócio a você, eu não tenho na minha vida não. O que eu conquistei muito pouquinho, mas tá bom demais. Então eu falei que graças tá bom demais, né? Agora eu só tenho uma coisa, graças a Deus, que eu acho até hoje. Eu tô com 68 anos, eu não tenho intrigado na minha vida. Graças a Deus. Porque quando o cara quer vai comigo, eu saio fora. Acho que Luiz Vicente morreu e não tinha também. Eu acho que o pai não tinha intrigado. É mais um do legado dele que você tá eu sempre puxei ele nas coisas dele, que ele sempre me ensinou o caminho, né, certo? É isso. Meu filho é por aqui. Só tinha uma coisa que ele dizia, não chega em casa apanhado. Que se apanhar, chega outra pizza. Aí ele dizia, sim senhor, sim senhora, e acabou. Ele sempre deu essa lição pra nós. Elias, voltando assim a mãe, sabe? A mãe foi uma mãe muito amorosa, que até hoje ela ainda é. Mãe lutou muito para criar a gente, com assim dessas dificuldades. Eu não esqueço nunca. Hoje, né, eu já tenho 61 anos, graças a Deus, que pra mim é 35 ou menos. Eu tenho isso muito bom de meu pai, que meu pai faleceu com 96 anos e 4 meses, e ele dizia, eu conversava muito com ele, né, só um pouquinho puxando ainda para ele, e ele dizia assim, eu perguntava a ele, papai, como é a pessoa com 96 anos? E ele dizia, minha filha, olha, a gente vê que fisicamente, né, a gente sente alguma coisa, mas a minha mente é de uma pessoa de 40 anos, 50, eu não vejo diferença. E eu sou do jeito de meu pai, graças a Deus. Mas minha mãe, Elias, voltando assim, sabe? Mãe, ela lutou muito para criar a gente. Ela criava galinhas, ela criava porco. Era muito difícil, eram muitos filhos. E ela, assim, 6 em 6 meses, ela vendia essas coisinhas para comprar uma roupinha pra gente, sabe? Porque eram muitas filhas, né? 5 mulheres, né? E 3 homens. Que assim, só tem por menino sair de casa também. Só José que saiu mais novo, né? Que foi trabalhar fora. E assim, né, Elias, ela toda vida, sabe? Ela foi uma mãezona. Eles eram quase analfabetos os dois. Mas assim, sempre quiseram, como o compadre Marinaldo falou, o melhor pra gente. Da gente estudar, de ir pra igreja, eu, graças a Deus, ela rezava rezava com a gente, Elias. Ensinava o que ela sabia. E assim, hoje eu me sinto muito feliz, sabe?
de poder cuidar dela. Eu peço muito a Deus que Deus dê saúde. A gente vive aqui, nós somos mais próximos a ela, né? E tem umas meninas que são umas criaturas que Jesus colocou em nossas vidas, né? Que é Sara, que já faz 10 anos que está com a gente. Que pra mim ela é mais que uma irmã. É uma irmã que só, zela demais de minha mãe, né? Graças a zela Deus. demais juntamente comigo. E eu agradeço muito a Jesus dele me dar força, ele me dar saúde, porque eu sou assim daqui, moro mais perto, né? E que convivo 24 horas praticamente. Eu deixei muitas coisas da minha vida que eu poderia passear muito, eu poderia ir para outros lugares, morar em outros lugares. Mas graças a Deus que meu esposo também concorda comigo, né? Gilberto, ele me dá um apoio muito grande. Graças e ele me a Deus. ajuda muito a cuidar dela. E eu peço muito assim a Deus que Jesus abençoe, que dê os dias, meses e anos de vida a ela e que nos dê saúde, né? Pra gente cuidar dela, porque ela foi uma mãe muito maravilhosa. Graças e ainda a Deus. está sendo. Ela é um suporte para nossas Graças vidas. a Deus. Ela é. Um guerreiro como ele era, tinha que ter uma guerreirona do lado dele, né? Dando suporte. É. E foi isso, né? Foi um Foram casal 68 quase que anos, perfeito, viu? né? 68 anos de casado. Graças eles ficaram. a Deus. Quando Jesus chamou ele, né? Ela sempre dando suporte a ele ali. E já vai fazer 6 anos que Deus levou ele e ela está aqui com a gente. E ela, assim, ela é a nossa rainha. Eu sempre falo assim, ela é um bebezão, sabe? Que cuidou tanto dos filhos e hoje ela tem nós para cuidar dela, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Está fazendo algo muito relevante, viu? E nunca fiz nada para minha mãe com raiva, retribuindo o que eles fizeram por você. Com muito amor, né? Ela ainda conhece vocês? Conhece, por vezes, mas tem dias que ela pergunta quem eu sou. Sim. Quem é você, né? Mas eu digo assim, não, vamos dar um tempinho, vamos ver se a senhora sabe. Aí, pela voz, porque ela também tem problema de visão, ela vê pouquinho. Sim. Porque ela tem problema de Aí ela assimila ainda a voz. É, e assim, os meninos, quando os meninos chegam, às vezes ela diz, né? Que não, quem é? Aí depois ela reconhece. Ainda anda? Não. Não. É assim, pouquinho mesmo. Mas às vezes eu tiro ela da caminha dela mais Sara para o banheiro, que é pertinho, mas ela não tem, sabe? Sim. Mas o corpo a locomoção não. Mas assim, a Elias, ela é bem, o problema é que ela tem esse glaucoma, pequeno problema cardíaco, mas ela toma medicação, sabe? E ela, hoje agora tem dias que ela passa o dia inteiro dormindo, mas faz todas as refeições. As refeições do dia ela faz. Ela se alimenta bem, entendeu? E assim, você vai ver. Tá bonitinha ainda, tá linda. Graças é a Deus. Uma maravilha. Ninguém fica velho nunca, não é, Eliel? É isso. Você vai bonito de hoje. Sabe qual é o problema, a maldição do cara ficar velho? É o danado do espelho. Se não fosse o espelho, rapaz, todo mundo era bem novinho. Eu só desculpo que eu tô velho quando eu Você não... É verdade, Madada, eu também sou vítima disso. Se você não se olhar no espelho, é um boneco. Agora, Que cabo mais ruim, o cabo que inventou o espelho. Mas a gente tem que agradecer a Deus, né, por essa dádiva. E a gente só tá vivo porque tem que agradecer. E eu sei ali, só assim, pô, minha mãe, mas meu pai, eles eram um casal assim muito feliz. E tem uma coisa, ela todos os dias pergunta pro pai. Deixa domingo que não. Pergunta. O pai José, o filho dela. Assim, mãe fez ficar assim, mas depois que José faleceu, vai fazer 13 anos. Declinou mais e por ele isso. faleceu, ela entrou em depressão, ela teve depressão profunda, constatada. E ela, pronto, e depois disso, né, ela ficou muito doente há 4 anos, ela teve muito doente mesmo, muito, mas não era ainda a vez de Deus. Não era a hora ainda. Fala, né? E tá entre nós. E a gente só tem o que agradecer. Muito feliz por ouvir essa história, por presenciar mais uma vez, porque eu já vivenciei bastantes momentos juntamente com a família de vocês. E agora estou podendo registrar e levar ela ao mundo. Isso é um exemplo. Que esse exemplo de vocês sirva de exemplo para tantos que vão ver esse vídeo. Pois é. Então, a vocês muita gratidão por nos dar esta oportunidade e por aqui estar hoje, né? Muito obrigado, gente. Eu só tenho a agradecer a você também de você vir fazer isso aqui. Você me convidou e eu pode vir aí. Eu tinha vontade de. Estava de olho em você fazer de. O problema é dele. Lembra de Elias? Olha aí, ela lembrou. Eu tirava a tua foto, era? E de Luiz Vicente. Tá boa?
Oi, Inês, tu lembra de mim, Inês? Tirei muita foto tua, Inês. Luiz Vicente, lembra? Deu uma risadinha, mãe, pra ele? Que lindo! Minha filha, ó, minha filha. Aqui, mãe, a menina dele aqui. Filha dele. Minha filha que andava aqui mais eu, desse tamanho, ó, o tamanho aí, ó. Tá vendo? É isso, velho. É. E achou tu com cabelo branco, Elias? Ficando velho, né? É assim mesmo, né? É o tempo, mano. Eu carreguei um saco de farinha na cabeça, E eu fui gesso. aí ficou branco. Isso tudo ele é gesso. Tá vendo, mãe? Mãe, Elias veio hoje aqui, que ele veio olhar lá o quartinho de pai, olhar as coisas, fazer uma história sobre pai. Entendeu? A senhora gostou dele? E daí faz assim pra mim, assim. Um dedinho, assim. mãe. Faz assim com o dedinho? Assim. É porque essa mãozinha dela aqui é... Ei, Elias! Mãe, quer falar alguma coisa? Fala. Quer não, meu amor? Elias. Elias, é. Ela lembrou. Maria. Tá em Maria. casa, tá bem. Vou trazer ela aqui pra lhe ver, tá certo? Não, Elias, tô toda arrepiada. Vou trazer ela aqui pra lhe ver, viu? Ela lembra, tá certo? Maria. Não é Maria. Ela foi em casa, mãe. Ela não veio não. Quem veio foi a filha dele. Ela Aí que tem é. outra, mãe. Tem um netinho. Tem uma netinha com Uma 10 netinha, meses. né? Fazendo 10 meses hoje. É. Que legal. Fiquei muito alegre de ver você tão animada, tão sorridente. Obrigado. Eles me contaram a história do Luiz Vicente todinha, de vocês. Eu gravei. Jesus morreu. Ela Sofia? É, minha filha. A mais nova. É Luísa, é. É, Inês? Obrigada. Foi pronto. É o bebezão, é. É, isso é muito minha. Ela gosta muito de estar deitadinha. Deus levaria, viu? Tá certo, tô, Inês. Eu vou trazer ela aqui pra lhe ver, viu? Pode trazer. Tá certo? E ele escuta direitinho, porque eu falo com ela, não escuto direito o que ela fala, não. É. Tirei muita foto aqui nas festas, não foi, Inês? Tirei muita foto aqui nas festas de vocês. Foi? Foi. Sorria pro lado de Elias. Aqui, ó, que ele tá Elias. gravando. Eita, que coisa boa. Que bom que Elias veio hoje, mãe. Tá tudo bem, sabe tu veio. Tá, velho, tá? Isso aqui? Velho que tá com a molesta, né, Inês? Ela brincava muito com ele. Ei, Inês! Carregando um saco de farinha na cabeça, aí o cabelo ficou branco. Foi, mãe. Ficou, mãe. Ficou branco o cabelo dele.